Amor eterno, palavra fé, série A Caminhada da Mente, a Paz de Cristo, parte 3. O que significa ser uma pessoa preocupada? Melhor dia, amada comunidade, família da fé. Hoje vamos continuar nossa reflexão e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta muito importante. Será que uma pessoa é preocupada? Ou será que ela está vivendo um período de preocupação? Parece a mesma coisa, mas existe uma grande diferença. Porque quando alguém começa a dizer: "Eu sou uma pessoa preocupada, eu sempre fui assim, esse é o meu jeito", sem perceber, começa a transformar uma situação em identidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que nossa identidade não é definida pelos nossos medos. Nossa identidade é definida por quem Deus diz que somos. E a presença dele em nós, o Espírito Santo, que nos guia, nos revela dizendo ao coração. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Observe a beleza dessa revelação. Deus não nos chama de preocupados. Deus não nos chama de preocupados. Ouça, coração. Deus não nos chama de derrotados. Deus não nos chama de abandonados. Em Cristo, somos novas criaturas. Por isso, precisamos tomar cuidado para não permitir que uma fase da vida se transforme na definição da nossa vida inteira. Talvez alguém esteja dizendo, esteja ouvindo. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu passei tantos anos preocupado, eu vivi tantos momentos difíceis, eu enfrentei tantas batalhas na mente, e talvez isso seja a verdade. Mas isso não define quem você é. Foi uma parte da caminhada, não é o destino final. Na Bíblia, encontramos um homem chamado Elias. Você já ouviu falar de Elias na Bíblia? Sim? Não? Então eu vou te contar. Depois de viver grandes milagres, Elias, ele passou por um momento de profundo desânimo e medo. Chegou a pensar que estava sozinho, chegou a acreditar que tudo estava perdido. Mas
Deus não definiu Elias por aquele momento. Deus o fortaleceu. Deus o levantou. Deus o lembrou de quem ele era. Muitas vezes acontece o mesmo conosco. Passamos por uma luta e começamos a acreditar que somos a luta. Passamos por uma preocupação e começamos a acreditar que somos a preocupação. Mas Deus continua nos chamando para algo maior. Algo maior. E a presença dele em nós, o Espírito Santo, continua nos revelando e dizendo-nos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que revelação maravilhosa! Se Deus nos pede para lançar a ansiedade sobre ele, é porque ela não foi feita para permanecer em nós. Ela pode ter nos visitado, mas não foi feita para habitar em nós. Ela pode ter sido uma estação, mas não foi chamada para ser nossa identidade. A verdade é que Deus está mais interessado em curar o coração do que apenas resolver uma situação. Porque quando o coração é fortalecido pela palavra, a pessoa aprende a atravessar as lutas de forma diferente. Ela aprende a confiar. Sim, ela aprende a descansar. Ela aprende a caminhar pela fé. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo áudio. Qual é a origem da preocupação? Como ela se desenvolve dentro dos pensamentos? E como a palavra de Deus nos ensina a reconhecer suas raízes para que possamos viver em liberdade. Que o Espírito Santo ministre essa verdade em seu coração, em nossos corações. Que as famílias sejam fortalecidas. Que a esperança seja renovada. E que a paz de Cristo governe nossos pensamentos e nossos corações. Até a próxima reflexão.